Eu sempre quis morar fora. Desde muito cedo isso existia dentro de mim como se fosse um sonho distante, quase como se sair fosse sinônimo de vencer, de crescer, de provar alguma coisa para os outros, mas principalmente para mim. Durante muito tempo, eu acreditei que, quando esse dia chegasse, tudo faria sentido, que eu ia me sentir completo, ou até mesmo que aquele vazio, aquela vontade de viver algo novo tivesse ido embora. Mas hoje, a coisa que mais passa na minha cabeça é totalmente diferente. Que saudade da minha casa, que saudade da minha cama, que saudade daquilo que eu vivi, que saudade do silêncio do meu quarto, do barulho conhecido da rua, das motos passando, dos carros buzinando, dos hábitos simples que antes eu fazia tudo no automático. Saudade até daquilo que eu reclamava, das pequenas imperfeições da minha rotina antiga, das repetições que pareciam cansativas, mas que no fundo me davam total segurança. E talvez isso não volte mais. Talvez nada seja como antes. Talvez a gente nunca volte para os mesmos lugares da mesma forma, não é mesmo? E a verdade é que a vida é assim. A gente passa boa parte do tempo desejando aquilo que ainda não tem, idealizando um futuro que parece sempre melhor do que o presente. E quando finalmente conquista aquilo que tanto almejava, simplesmente parece que perde a graça. A satisfação dura pouco, o entusiasmo se dissipa. E o que sobra é a sensação de que ainda falta alguma coisa. Só depois, quando se perde, quando se afasta, quando já não pode mais voltar com a mesma facilidade, é que a gente entende o valor real daquilo que tinha. Eu acho que ainda estou tentando entender a vida. Tentando entender por que a gente se cobra tanto, porque nunca acha que aquilo é o suficiente, porque está sempre correndo, mesmo sem saber exatamente para onde. Mas uma coisa eu sei, eu preciso agradecer mais, agradecer pelo que eu já tive e não percebi, pelo que eu tenho agora também, mesmo com as dificuldades, e pelo que ainda vou ter, mesmo sem saber como ou quando. Porque perder dói, perder machuca, e às vezes a gente só aprende depois da ausência. O nosso instinto é assim, sempre querendo mais conquistas, mais reconhecimento, mais segurança. Como se aquele mais fosse garantir alguma paz interior. Esse tempo fora da minha casa me mostrou muita coisa. Me mostrou quem realmente se importa quando você não está por perto. Me mostrou quem permanece mesmo com a distância. E também me mostrou quem some. Me ensinou que não existe estabilidade absoluta, que não existe controle total e que mesmo quando a gente planeja cada detalhe, a vida encontra uma forma de surpreender. Às vezes com oportunidades, às vezes com perdas, às vezes com silêncio que dizem muito mais do que as próprias palavras podem dizer. Esse vídeo é, antes de tudo, para mim, para que um dia eu possa voltar aqui, olhar para trás e lembrar de quem eu era nesse exato momento. Muito provavelmente quando eu assistir isso de novo, eu já vou estar em outro lugar, em outro contexto, e também vivendo novos desafios e outras versões de mim. Mas que isso fique como uma lição. E para você que também é inconformado com tudo, que sente essa inquietação constante, esse desconforto, mesmo quando tudo aparentemente está tudo bem, saiba que a saudade é grande no final das contas. Mas existem coisas maiores aqui fora. Existem aprendizados que só vêm com a distância. Existem dores que ensinam. E existem escolhas que moldam quem a gente se torna. Eu senti medo e, sendo sincero, ainda sinto. Medo de errar, medo de não dar certo. Medo de não reconhecer a pessoa que eu vou me tornar no caminho. Mas se eu puder te dizer algo simples, mas verdadeiro, é isso. Faça por você. Faça mesmo com medo, faça mesmo sem garantias, faça mesmo sem aplausos, porque no fim das contas, ninguém mais pode fazer por você.